Boa noite, uma alegria novamente estar com vocês. O tempo passa rápido, né, meus queridos irmãos, irmãs da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, dizer da importância do momento da oração, do estudo, diante aqui da Escola de São José. Só retratando um pouquinho com vocês, para que a gente ajuste um pouco essa nossa agenda, para antes de começar nossas orações, nossos trabalhos, meditações. Nós tivemos no mês de junho, coincidente nas quartas-feiras, missa da primeira Eucaristia, missa do Crisma, e isso alterou um pouquinho a nossa agenda. Mas o importante é que estamos unidos em comunidade, os trabalhos pastorais se acontecem, estão acontecendo, e na graça de Deus nós vamos caminhando. Então a gente pede aí desculpa a todos vocês que acompanham a Escola de São José, e daqui para frente vamos manter esse quinzenal para virar um costume, um hábito de falarmos de São José. Dessa forma vamos então invocar o Espírito Santo para que conduza a nossa mente, o nosso coração, que nosso pensamento esteja voltado a Deus, pedindo muito a intercessão de São José, para que possamos nessa noite de hoje sairmos mais fortalecidos, mais encorajados, e com mais temor a Deus, que é o que nós vamos estudar um pouquinho na noite de hoje. Invoquemos então a Santíssima Trindade, você aí na sua casa, com sua família, para que vocês possam participar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, dando sequência a esse momento de oração, de interiorização, vamos rezar então a oração que o Papa Francisco nos coloca na sua carta, Patris Corde, o coração do Pai, para que São José, então, na sua intercessão, nos fortaleça e nos encoraje. Rezemos com fé. Rezemos com fé pela nossa conversão, para que possamos alcançar a graça das graças, a nossa conversão diária. Rezemos então. Salve, guardião do Redentor, o esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Muito bem, então vamos estudar um pouquinho, vamos dar continuidade aqui, e hoje vamos tentar fechar essa carta, que é de muita espiritualidade, muita profundidade, no mistério do plano de Deus, que é o Filho Jesus, e que temos como aqui a importância, a atuação de São José. Só recapitulando, já que nós fizemos o último encontro no dia 16 de junho, eu quero dar uma revisada na carta Patris Corde, nessa encíclica do Papa, para que a gente dê continuidade então. Nós vimos, são 7 as qualidades paternais que nós estamos trabalhando, já vimos 4, então para sintetizar o que essas 4 paternidades podem nos remeter. Primeiro, o Pai amado, ou seja, o bom conselho, como dom do Espírito Santo. Seria o amor incondicional,
ou seja, servir totalmente no plano de Deus. Este é o pai amado, é o São José, serviu inteiramente o plano de Deus. Depois, o pai da ternura, ou seja, o entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele fez essa ternura de que forma? Praticando o ensinamento dado a Jesus. Cuidou do menino Jesus. E o pai na obediência, para que tenhamos essa obediência, precisamos fazer o uso do dom da fortaleza, pedir ao Espírito Santo, né? Ou seja, saber ouvir, mas ouvir com o coração. E por último, o pai no acolhimento, ou seja, a sabedoria, né, no dom do Espírito Santo, que José acolhe tudo e age para que tudo aconteça no plano da salvação. Então, desde a do pai amado, que ele serve totalmente, ele acolhe para que tudo aconteça, né? Está sempre disponível para o plano de salvação. Muito bem, então nós vamos falar agora sobre a quinta qualidade que o Papa Francisco nos coloca sobre São José, que é uma qualidade que cada vez mais e sempre nós como cristãos precisamos ter muito, né, católicos, a coragem da ação. Aqui o Papa coloca como pai com a coragem criativa, ou seja, essa coragem nessa intimidade com Deus, né, que a gente, trazendo aqui para o dom do Espírito Santo, vai dizer assim para nós: o dom da piedade. A piedade, como dom do Espírito Santo, também não se confunde como pietismo, que é, por exemplo, fechar os olhos e fazer cara de santo, fingindo uma santidade interior que não existe, mas este dom deve ser compreendido como a verdadeira amizade com Deus. Ou seja, se o Papa já pede na oração essa conversão diária, né, que é a graça das graças, essa graça da piedade, nós precisamos ter essa amizade com Deus, né, e não, digamos assim, em outras palavras, fingirmos, né, que estamos sendo amigos de Deus. Então, dentro dessa coragem criativa desse homem piedoso, né, que foi São José, diz o Papa assim: se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, uma das características a acrescentar é a coragem criativa. Às vezes, nós precisamos, né, ou estamos passando dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos em ter. Ou seja, às vezes nós estamos tanto no comodismo, tão parado, né, que às vezes até acha que a ação de Deus não está acontecendo na nossa vida. Mas é preciso que isso aconteça para que a gente haja. Aí eu já peço a vocês para irem lembrando, né, das reflexões passadas, como São José trabalhou isso. O Papa diz assim: Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. E a pessoa especial aqui é José. É o homem, né, por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. Um verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. Ou seja, através de São José, a Sagrada Família está protegida, né? A Sagrada Família está acolhida, né, no plano salvífico de Deus. Tanto é que em Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7, nós já vamos ver ali o que a Sagrada Família, né, José e Maria, né, já fazem dentro dessa coragem, né, que eles precisaram agir, precisaram sair e ir para o Egito, fugindo de Herodes, né. Essas passagens bíblicas a gente não vai repetir mais, porque já estudamos e está disponível aí no Facebook para que vocês possam ver, tá bom? Para não ficar muito repetitivo. Então vamos ver Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, já diz assim: enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto,
E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. Ou seja, eles não ficaram esperando, né, como a gente fala, cair do céu, né? Eles foram à ação, eles agiram com coragem. E seguindo a carta aqui do Papa, diz assim: Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. O Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, antepondo sempre a confiança na providência. São aquelas passagens dos sonos, né, que o anjo se apresenta a José e ele, em sua confiança plena, né, na entrega total, faz com que o menino Jesus então é todo protegido. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confie em nós, com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar. Então, dentro desse plano salvífico, né, foi preciso de José ter essas atitudes, né, de projetar, de inventar, de criar essa coragem criativa que o Papa põe. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fez descer pelo teto. Vocês lembram dessa passagem do paralítico que Jesus está reunido e aí eles pedem para levarem esse paralítico até Jesus, mas a casa estava cheia, era uma multidão enorme, e o que eles fazem, né? Descem o paralítico pelo telhado. Ou seja, o que o Papa está chamando a atenção nossa aqui? A ação. Nós não podemos ficar, né, na inércia do acontecimento da nossa igreja, da nossa história, né? Nós não podemos, às vezes, só, como já disse, esperar que caia. Mas Deus está atuando, Deus está intervendo nos acontecimentos da nossa vida. Basta que a gente tenha a atenção e ouvir de coração, como José fez. Eu vou começar a ler só uma parte, que o texto é um pouquinho grande, dessa passagem bíblica aqui, que é em Lucas 5, de 17 a 26. Para não alongar muito a leitura, eu vou ler só o início, e vocês anotam aí, essa passagem de Lucas. Eu nem pus nos caracteres, viu, Helder? Desculpa aí, eu esqueci de anotar, mas eu vou repetir. Lucas 5, de 17 a 26. Diz assim: certo dia, Jesus estava ensinando. Estavam aí sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e até de Jerusalém. E o poder do Senhor estava em Jesus, fazendo realizar curas. Chegaram então algumas pessoas levando numa cama um homem que estava paralítico. Tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus, mas por causa da multidão não conseguiram introduzi-lo. Subiram então ao terraço e, através das telhas, desceram o homem com a cama no meio diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Eu li até o versículo 20, depois vocês estudem um pouquinho em casa, leiam até o versículo 26, e tento, através desse texto de Lucas, tirar essa beleza da coragem, né, desses homens de ir até Jesus, né? Foi o que São José fez. Eu vou ser um pouco repetitivo nesse ponto. A coragem que São José teve. Então pedimos muito a São José, né, que nós tenhamos essa coragem, que ele nos inspire, que ele nos fortaleça, para que nós tenhamos a coragem, né, como esses homens tiveram de ir até Jesus, de viver a nossa fé, né, de viver na esperança e de fazermos a nossa parte dentro da nossa família, de comunidade paroquial, né, diante da comunidade que você vive no seu bairro, seus vizinhos,
que nós tenhamos a coragem como São José teve. Um texto bastante ilustrativo, né, desse Evangelho de Lucas que o Papa nos coloca. Dando continuidade aqui no Pai da Coragem Criativa, diz assim: o Evangelho não dá informações relativas ao tempo em que Maria, José e o menino permaneceram no Egito, mas certamente eles tiveram que comer, que encontrar uma casa, tinham que trabalhar, tinham que ter emprego, né? A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, né? Como todas as outras famílias. O que nós vivemos hoje? Qual que é a nossa realidade, a realidade da nossa comunidade, do povo de Deus, né? Essa luta diante desse momento de pandemia, de dificuldades, né? Quanta luta, quanta dificuldade as famílias se encontram, né? Próximos da gente. E aí eu retorno e retomo aquela frase lá no 3º e 4º encontro que nós fizemos bastante: ide a José, né? Simbolicamente aqui representado por essa imagem, que nós tenhamos esta coragem, né, de nos colocarmos no braço de São José, né, e ir até São José e pedir com muita fé, com muita esperança, né, essa melhora desse momento que estamos passando, né, que nossas famílias e nós, né, possamos ter o nosso trabalho, a dignidade do nosso sustento, para que possamos prosseguir firme nos projetos e nos planos de Deus, né. Nesse sentido, né, eu creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para que tantos têm que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. O Papa preocupa muito com isso, né? Assim como São José e Maria teve que sair da sua própria casa, do seu próprio espaço que eles estavam ali, eles tiveram que fugir para que o menino Jesus nascesse. Trazendo para uma espiritualidade para nós, muitas vezes nós precisamos sair de nós mesmos, né? Deixar o nosso orgulho, as nossas vaidades, enfim, cada um na sua vivência, sabe o que precisa fazer para que tenha essa verdadeira amizade com Deus, como diz o dom do Espírito Santo, o dom da piedade. Muito bonito isso, viu, gente? Muito forte, de muita espiritualidade, esse texto, nessa parte aqui que o Papa trata São José como o pai da coragem. O Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e o faz o que Deus lhe ordenou. Aí vem todas essas passagens bíblicas que eu falei para vocês, para a gente não ser repetitivo, né? E dessa forma eles caminharam firme no caminho da fé, mantendo, né, fielmente a união com seu filho. Maria se manteve a mãe até aos pés da cruz. Nesse momento eu vou fazer uma parte aqui da nossa reflexão e pedir para vocês que nos acompanham para que juntos rezemos uma Ave Maria por todas as mães que estão acompanhando seus filhos em momentos difíceis, né, que precisam deste amparo, que precisam deste acolhimento, né? Vamos colocar essas mães no colo da Sagrada Família de José, Maria e Jesus. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bom rezar, muito bom estar em oração. José, né, continuando a proteger a igreja, né, continua também a proteger o menino e sua mãe, e também a nós, né, amando a igreja, continuamos a amar o menino Jesus e sua mãe. Essa frase aqui está lá na oração inicial, né? O Redentor, né, o Pai do Redentor,
São José, né, ama tanto a sua igreja, né, que nós também somos muito amados por ele. Ide a José. Dessa forma estamos finalizando essa parte do pai com a coragem criativa. Nós vamos para o pai trabalhador. Aí nós vamos mencionar muito José, né, como carpinteiro. E dentro do dom do Espírito Santo, esse pai trabalhador nós vamos trazer como a ciência, que nos diz assim, muito bonita essa parte aqui. Por meio desse dom da ciência, o Espírito de Deus faz com que nos tornemos capazes de olhar o nosso mundo a partir de um novo olhar, a partir de um novo ponto de vista, com o olhar de Deus. Ou seja, é um dom através do qual o Senhor faz com que o homem entenda as coisas da maneira como ele as entende. Olha como São José, né, na sua humilde pessoa, captou isso muito de Deus, né? São José viveu muito o dom da ciência, né? E esse aspecto que caracteriza São José é a relação do trabalho, né? São José era um carpinteiro, né, e que ele trabalhou honestamente. É isso que nós estamos precisando muito também no mundo de hoje, né? O trabalho honesto, digno, o sustento honesto da família, né? E com ele, interessante, né? Jesus também aprendeu esse valor, ou seja, através do trabalho, que hoje muitos, né, têm essa falta do trabalho. São José ensinou, né, Jesus esse valor, a dignidade, né, e a alegria, que significa comer o fruto, né, o pão com o próprio suor, né, o próprio trabalho. Jesus viveu isso intensamente com São José. Celebramos no mês de maio, né, o São José trabalhador, né, no dia 1º de maio. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação. Ou seja, São José cuidava de Jesus nessa parte, né? O grande mestre, né, que veio para nos salvar, ele passou por esse processo do trabalho e o dom da ciência. Uma família, diz o Papa aqui, onde falta o trabalho, está mais exposta a dificuldades, tensões, né? Muitas vezes entra até o desespero, né? Entra a tentação da desolação, aí começa a sentir que nada, né, está dando certo. Às vezes as pessoas acabam perdendo, né, assim, até a vontade de rezar, né, pelo medo, por todo esse acontecimento que nos traz quando a pessoa não tem o seu sustento, o seu trabalho. O Papa Francisco diz aqui, com essa passagem do Covid, né, quantas pessoas perderam o seu trabalho e quantas pessoas ainda estão fora de uma, vamos dizer assim, de uma normalidade, né? Ele diz assim: a crise do nosso tempo, que é econômica, social, cultural e espiritual, que eu falei agora há pouco, a vontade, né, da oração, a falta da vontade, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova normalidade. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho, como eu já disse. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs tem aumentado. Então, roguemos, né, o Papa põe aqui, roguemos a São José operário, que nos coloca o trabalho em todas as famílias, né, para que nenhuma família fique sem o trabalho. Passando então para a última qualidade paternal, que o Papa coloca o pai na sombra, né? E essa sombra a gente pensa assim que é só um refresco, né? Vamos dizer assim, a vida boa, né?
e é para viver sim o temor de Deus, que diz aqui, pelas minhas anotações sobre o dom do Espírito Santo, que dentro dessas 7 qualidades paternais, eu expliquei a vocês que nós estávamos trabalhando também os 7 dons do Espírito Santo. Então vamos ler aqui e meditar o temor de Deus, né? O 7º dom do Espírito Santo. Temor aqui possui outro sentido e não aponta para o medo. É um tema que aparece muito na Bíblia com profundo significado. Refere-se, antes de mais nada, ao respeito pelos desígnios de Deus e também confiança naquele que ama, né? Então, por que o Pai na sombra? O Helder deve já estar colocando aí para vocês sobre o livro que o Papa Francisco nos coloca, né, sobre a sombra do Pai. É um livro que vai narrar a história de São José. É um escritor polaco, eu não vou me arriscar aqui a dizer o nome para não errar na pronúncia, né, mas na imagem está aí, vai ficar salvo. Confesso a vocês que ainda não comprei esse livro, mas fui ler a resenha, né, a sinopse desse livro é muito interessante. Indico que vocês puderem, comprem, adquirem esse livro, que vai contar a história de São José. É uma forma de romance, mas segundo o que eu fui pesquisar, né, olhar para passar para vocês, uma história de São José que vai nos motivar, vai nos aproximar mais dessa figura do Pai do Redentor, né, São José. Diz assim, com a sua sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Olha que lindo! Guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca afastar dele. Lembra que Moisés dizia a Israel: neste deserto viste o Senhor vosso Deus, conduzindo-vos como um pai conduz ao seu filho, durante toda a caminhada que fizeste. Isso está lá em Deuteronômio. Está aí, o Helder vai colocar para nós. Olha a ligação que nós estamos sempre trabalhando em cada qualidade paternal. Eu procurei trazer então, pela carta do Papa, uma passagem do Antigo Testamento para ligar ao Novo Testamento, que é o antes e depois de Cristo. Então, como eu estava lendo ali, diz assim, né, em Deuteronômio: no deserto você viu também que Javé, seu Deus, o carregou como o homem carrega seu filho, durante todo o caminho que vocês percorreram até chegar a este lugar. É o que José fez, né? Está lá nos evangelhos de Mateus, de Lucas. São José carregou Jesus, né, o tempo todo. Diz o Papa assim: assim São José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Ele nunca deixou em nenhum momento a presença do próprio Cristo. Não se nasce pai, torna-se tal. Não se torna pai apenas porque o colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Porque todos nós, né, sabemos, São José é o pai adotivo de Jesus, né? Não o pai biológico, porque é obra do Espírito Santo. Maria foi gerada, Maria gerou, né, o próprio Deus na pessoa de Jesus pela ação do Espírito Santo. E o Papa aqui nos coloca muito forte sobre essa questão de ser pai, né, de acolher, de proteger, de seguir os passos, acolhendo muito as pessoas. Nós estamos aqui tratando dessa questão quando fala pai biológico, né, mas no mundo de hoje, quantas realidades paternais, né, a gente precisa olhar com os olhos de Deus e acolher essas pessoas que fazem o bem, né? Diz o Papa aqui:
Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido do pai, colocou também o de castíssimo. Olha que bonito. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. São José viveu muito isso, né? Ele não tinha a Sagrada Família como posse, mas sim o espírito seu de servir inteiramente. Diz o Papa que a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando livre e, inclusive, de errar e opor-se a ele. Ou seja, o livre-arbítrio, né? Deus não nos prende, né? Nós somos livres para tomar as nossas atitudes, as nossas decisões, até mesmo diante do amor, diante da felicidade, diante daquilo que a gente quer para a nossa vida, aceitando ou não o plano de Deus, né? Querendo ou não trabalhar para o plano de Deus. O Papa continua aqui dizendo que a paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaço para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeita a sua liberdade. E já vai finalizando a carta aqui, colocando muito isso sobre São José, né? A abertura, né? A aceitação e a entrega. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, diz o Papa, é isto mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: na terra a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Então, quando Jesus coloca esta passagem, né, essa fala dele, ele não está desfazendo de São José, né, mas ele está mostrando o desprendimento, né, o desapego que precisamos ter aqui na terra. Muito bonito, muito rico essa questão das qualidades, né, da paternidade de São José, que de uma forma muito simples a gente vai fechando, né, essa reflexão, né, chamando para nós mesmos, para que a gente possa ler um pouco mais, né, para que a gente possa buscar um pouco mais, né. A nossa igreja ela é muito rica nessa questão, né? Então precisamos, diz o Papa, que a semelhança de Jesus que disse, né, que aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Também os santos são exemplos de vida que havemos de imitar. A isto nos exorta até São Paulo, né? Ele diz assim: rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores. O Papa fecha a carta dessa forma, nos chamando a atenção, né, para que a gente se torne imitadores de Cristo, né, para que nós tenhamos um coração, né, semelhante ao Pai. Eu espero que nesses 5 encontros nós saiamos daqui, né, fortalecidos nessa questão dos dons do Espírito Santo. No próximo encontro
nós já vamos ter aí a opção de estar trabalhando com vocês a questão do e-mail, né, que era para a gente ter criado, e agora o Helder e o Davi nos coloca aí. Vai colocar, né, Helder, agora aí o e-mail, tá lá, escola.sao, né, são sem o acento, ponto José, sem o acento também, ponto scj@gmail.com, tá aí na tela, anotem, e daqui para frente a gente vai interagir bastante através desse e-mail, né? Divulguem, passem, mandem sugestões, dúvidas, perguntas, por que não, né, as críticas, quando a gente fala as críticas construtivas, se Deus quiser e São José vai nos proteger e vai fortalecer todo o entendimento, né, e a sabedoria desses cientistas, desses estudiosos, para que cada vez mais essas vacinas que estão chegando sejam realmente para imunizar a população, para que a gente possa voltar a ter esse contato novamente, e quem sabe daqui aí uns 3 meses, final do ano, ou no máximo o ano que vem, a gente consiga sentar para estar estudando sobre a vida de São José. Não é porque só este ano que oficialmente o Papa coloca São José como, né, a lembrança dos 150 anos, como o coração do Pai, né, Patris Cordis, a gente vai assim esquecer, não. Esse aqui é um pontapé inicial, vamos dizer assim, para que a gente possa estar estudando mais São José e nos colocando como ele fez, né, nesse desprendimento, né, nesse pai amoroso, nesse pai da ternura, na obediência, no acolhimento. Escolha uma paternidade de José, fica como sugestão aqui, fechando essa explanação, né, essa espiritualidade na carta do Papa Francisco. Escolha uma paternidade e desenvolva, né, ao longo desses meses aí, algo que possa, né, fortalecer você, que possa te nortear cada vez mais na presença de São José. Nós vamos fazer aqui, encerrando, né, a oração que o Papa Francisco coloca que encontra no livro da vida, que é uma oração muito bonita. Eu peço a vocês que rezem essa oração também por todos os seus familiares, seus amigos, né, pela nossa paróquia, pelo nosso país, para que possamos então sair desse momento de pandemia, de dificuldade, melhor e mais rápido possível. Vamos fazer então essa oração final e aí depois a gente faz a despedida, nos invocando, né, sempre aí a Santíssima Trindade. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possível as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Muito bem, com essa oração então, nós fechamos a reflexão de hoje, né? Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham, né? Então, todas essas quartas-feiras conosco, e daqui 15 dias, então, estaremos novamente dando continuidade à escola de São José, e eu já passo para vocês que nós vamos trabalhar a encíclica do Papa São João Paulo II, que é o Redemptoris Custos, né? Já que nós estamos diante de uma reflexão mais espiritualizada, né, e não só estudo
né, que nós vamos passar mais sobre São José, para dar assim mais esse fortalecimento, esse entendimento diante dessa carta do Papa Francisco. Nós vamos então, uns 2 encontros, no máximo 3, estudar então a carta do Papa São João Paulo II, Redentores Custos, tá bem? Se vocês quiserem pesquisar na internet, quiserem dar uma lida antes, né, já ir dando uma clareada assim na mente, vamos dizer assim, para que a gente possa estar então no próximo encontro estudando a carta de São João Paulo II. De coração a gente agradece a sua atenção e esse tempo que você passa conosco, né? Pela intercessão de São José, né, pedimos então a bênção do nosso Deus de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, então, Escola de São José.